Gilão FM 94.8 e 98.4 Tavira. Bem-vindos ao programa Era uma Vez a Saúde. Eu sou a Rita Branquinho e neste podcast vamos falar sobre saúde mental através do olhar das terapias, assim como a saúde no mundo corporativo. Quinzenalmente, às quintas e domingos, após as 19 horas, na Rádio Gilão. Olá, muito bem-vindos a mais um programa Era uma Vez a Saúde. Hoje trago-vos uma convidada que não está no estúdio e também é uma experiência nova, que está em Lisboa, que é a Verónica Martins. Primeiro de tudo, olá Verónica. Olá Rita. Tudo bem? Tudo, obrigada pelo convite, antes de mais. Nada, obrigada a ti por teres aceito, isto é sempre uma logística, não é? Sim, é verdade, mas nós esforçamos para que faça acontecer. Exato, conseguimos aqui enquadrar agendas, portanto está tudo certo. Portanto é uma experiência, a Verónica não está aqui, mas o que importa é a intenção. Então, eu antes de vos contextualizar porque é que eu trouxe a Verónica, a primeira pergunta que eu faço sempre é: quem é a Verónica? Então, a Verónica é médica dentista, mas isso acaba por ser só uma parte daquilo em que eu me identifico. Eu também sou mãe, tenho 3 filhas, sou esposa, e também sou um ser individual, que tem gostos próprios e que tem objetivos também individuais. Então a Verónica acaba por ser uma malabarista que tenta pôr estas versões todas em função no dia-a-dia, para que no final do ano chegue funcional ao final do ano e feliz e realizada. Sim, e é de facto, és uma malabarista. Eu tenho que partilhar convosco que eu conheci virtualmente, ok? Eu não conheço a Verónica pessoalmente, conheci a Verónica através do Instagram e achei muito curioso porque identifiquei-me imenso com ela. Eu não tenho 3 filhos, tenho 2, pequeninos também. E na verdade, porque é que eu, já agora vou começar a contextualizar, porque é que eu trouxe a Verónica? Ou seja, a Verónica trabalha na área da saúde, certo? Não é mental, mas que acaba por ser mental, mas já vamos um bocadinho aí. E a Verónica, não estando na área, não tendo uma empresa, uma gestão, uma equipa a gerir, ela é uma trabalhadora independente. E eu acho que faltava-nos aqui esta peça do puzzle, porque eu já trouxe líderes de empresas a este programa, mas também queria trazer aqui uma perspectiva de alguém que é trabalhadora independente e que na verdade é como se tu e todos os trabalhadores encarnassem uma própria empresa, porque de facto é uma gestão enorme, não é? Sim, é verdade. É como se fôssemos uma empresa unipessoal, não é? Exatamente. E isto também tem que ser falado na área da saúde mental. Como vocês sabem, este é o meu intuito, é falar um bocadinho sobre a saúde mental através de diferentes perspectivas. E a questão é, por isso é que eu quis tanto trazer, que é como é que a Verónica, com todas essas versões, cuida da sua saúde mental. Porque tens muita informação ao teu redor, não é? Como é que tu fazes isso? É verdade, não é fácil e é realmente um processo, é uma jornada de aprendizagem, mas muito de autoconhecimento. Ou seja, eu hoje olho para a Verónica de há 10 anos atrás, que já era trabalhadora independente, e consigo identificar vários comportamentos de risco que eu tinha, muito até na ignorância, que eram muito perigosos para a estabilidade da minha saúde mental. Então, quando é que isto começa a fazer sentido ou a ter uma relevância efetiva na minha vida? Efetivamente foi quando engravidei e pus um bocadinho em perspectiva o meu dia, aquilo que eu exigia de mim e deixava que os outros exigissem, e aquilo que era importante, a ruptura que era importante acontecer,
para eu estar apta mentalmente para depois sim estar fisicamente disponível para dar consultas, para ser mãe, para ser esposa e para ser eu. E começou por uma coisa tão simples como aprender a dizer não e a estabelecer limites, e logo na sequência disto, e um bocadinho a par e passo, reconhecer que para eu ser funcional e ser uma boa médica dentista e ser uma boa mãe e boa esposa, a minha saúde mental tem que estar em dia e tem que estar, vamos lá, higienizada. Exato. E isto demorou muitos anos mesmo, até conseguir chegar a este momento de clareza, que eu ainda acho que é uma jornada, que ainda há aqui algumas arestas a limar. Sim, há sempre, não é? Nós estamos em constante construção, e eu acho que também vais partilhar um bocadinho connosco a importância para a tua higienização das tuas rotinas diárias, que eu sei quais são, porque tu fazes questão em partilhar, e muito bem, porque também servem de inspiração, mas gostava que partilhasses um bocadinho toda essa tua gestão de tempo, que faz muita diferença entre ter saúde mental ou não, ou ter menos, digamos assim. Exatamente. Sim, portanto, o que é que eu comecei a achar que era fundamental? Esta higiene da minha saúde mental, eu gosto de chamar assim, está assente em momentos que eu não abdico no meu dia. Por exemplo, para mim é muito importante levantar-me antes da minha família acordar e ter 1 hora, 2 horas só para mim, em que eu consigo privar com os meus pensamentos em silêncio. Durante este tempo eu também consigo alocar a prática de exercício físico. E outra coisa que eu também não ouço falar muito, mas que para mim é muito importante, é, para eu estar bem, eu preciso de sentir que estou a alocar este tempo e que não estou a prejudicar o tempo em família, que é aquilo que acarreta todas as mães, que é uma grande sensação de sentimento de culpa, de não estarmos presentes todo o dia ou todos os momentos. Certo. Então, para mim, funciona muito bem fazer esta rotina de manhã antes das minhas filhas acordarem, em que para mim é importante tomar um pequeno almoço em silêncio, praticar um desporto de intensidade moderada, conseguir arranjar-me também em silêncio e também completamente focada em mim, e depois ter um momento que é mais difícil de arranjar, mas que é muito importante para a minha saúde mental, que é o momento de tédio. Eu sinto-me, aliás, eu identifico-me como uma pessoa muito criativa, com muito ruído na cabeça o tempo todo, não só pela vida familiar como pela profissional, e então, para conseguir manter este nível de criatividade, conseguir reinventar-me, eu preciso de momentos-chave ao longo do dia de tédio, em que estou realmente só a ouvir-me ou efetivamente a não fazer nada, para conseguir estimular a minha criatividade. E eu consigo alocar isto tudo de manhã, antes do dia acontecer, e efetivamente faz-me sentir uma profissional e uma pessoa muito mais poderosa quando consigo alocar isto. Sim, e eu acho que só o facto de tu teres consciência da importância desse tédio ou desse momento para ti já faz toda a diferença. Sabes que uma das coisas que eu me identifiquei logo contigo, tenho que partilhar, que é aquele momento do café em silêncio, isto quando temos Sim. crianças. É tão importante. É saborear aqueles pequenos momentos que parecem tão banais, mas que no meio do caos diário, aqueles 3, nem sei se chega a 5 minutos, pelo menos no meu caso, mas que faz uma diferença enorme, que é esse tempo de tédio, não é? E isto, que tu também és mãe, eu também sou mãe, tão importante também que os nossos miúdos tenham estes momentos, não é? De tédio, para promover também a saúde mental deles, não é? Como é óbvio, porque são os superestimulados. Não se fala muito disso, mas é extraordinariamente importante, não só para nós, mas também para as nossas crianças, terem momentos de aborrecimento, Sim. de verdadeiro tédio, para estimular criatividade, pensamento crítico,
sair fora da caixa, porque se eles estiverem sempre com estímulo disponível, e nem sequer estou só a falar de smartphone ou de telas, estou a falar até de sempre estarmos a disponibilizar uma brincadeira, uma atividade, Sim. de repente, não é? Aquela massa cerebral fica amorfa, porque nós deixa de pensar, porque eles não precisam de arranjar uma forma nova de brincar, porque nós estamos a dar as ferramentas, nem estamos a dar ferramentas, estamos a dar-lhes as brincadeiras. E o que eu quero é dar ferramentas, e o tédio é uma ferramenta, não só para as minhas crianças, mas também para mim. E aquilo que tu disseste no início é realmente a coisa mais importante de todas, que é perceber a importância disto. Sim. E acho que isso é de um valor enorme, porque na verdade é assim, tu tens aqui tu és um bom puzzle, porque não só tens consciência desses momentos tão importantes para ti, como já estás a passar isso para a tua geração, para a tua descendência, não é? Sim, na verdade eu penso muito nisto ao longo do dia. Eu apesar das minhas filhas não estarem o dia todo comigo, eu tento que os meus comportamentos sirvam de exemplo. Um dia destes ouvi falar sobre isto e achei muito pertinente, que era a nossa prática de exercício físico rotineiramente da população em geral, a 2 vezes por semana. E nós pensamos assim, isto não é uma prática regular. Uma prática regular é todos os dias, porque nós comemos todos os dias, tomamos banho todos os dias, dormimos todos os dias. Então, também o exercício físico, também os momentos de introspeção, de tédio, de higiene, de saúde mental, devem ser feitos, praticados todos os dias. Sim. Porque são uma necessidade básica humana, não é? Isto não é uma exceção, não é o dia da asneira. Eu penso muito nisto e quero que elas vejam em mim estes comportamentos do género, a mãe agora precisa de estar um bocadinho em silêncio, a mãe agora vai treinar, não necessariamente para ficar magra, mas para ficar mais forte, para ficar mais saudável. Eu quero que elas vejam a repetitividade nisto ao longo dos dias e dos anos. A consistência, porque eu acho não que é? assim é que entra. Sim, concordo. É a consistência que é preciso que eles absorvam, não é? E eles são umas esponjinhas, não é? Portanto, Verdade. Tudo o que nós fazemos, tudo o que nós dizemos é muito bonito, não é? E também, passando aqui um bocadinho a ponto, que é, sobretudo, esta importância do movimento, não é? Que nós já falámos noutros podcasts, quando trouxe yoga, dança criativa, etc. Sim. E, sobretudo, o teu trabalho, sabes que... Bom, hoje em dia, em princípio, todos já fomos ao dentista uma vez, pelo menos, não é? E eu Sim. Ainda ontem tive que ir. E eu pensei, o vosso trabalho, não é? É de estar parado, é de estar altamente concentrado, não é? Uma coisa quase como se estivessem agarrados ao chão, não é? Porque... é muito estático. É muito estático, então ainda se percebe ainda mais, eu estava a fazer essa reflexão desta necessidade, que cada trabalho é um trabalho, não é? Também há pessoas que passam o dia todo sentados numa secretária, vai um bocadinho dar ao mesmo, mas esta necessidade de dar este movimento ao corpo e à mente para que haja esta dança, não é? Esta dança de saúde física / mental, não é? O que é que tu achas? Olha, não podia concordar mais. Mais ainda, não só do trabalho ser estático, e realmente uma pessoa parece que sente que está pregada ao chão enquanto estamos a fazer as consultas, é a carga emocional que vem com este trabalho. Ou seja, se nós pensarmos, a consulta de medicina dentária, o médico dentista, é um local de muita fragilidade para os pacientes que vêm. A maior parte das pessoas vem com más experiências, vem com medos que às vezes são muito difíceis de ultrapassar, e esta carga emocional que vem com os pacientes e que é legítima e que nós temos que trabalhar também para não só a vencer, mas para conseguirmos oferecer um trabalho de qualidade, faz com que no final do dia
seja muito importante realmente limpar a mente, limpar o corpo, porque senão é uma bagagem muito grande que nós levamos para casa. Sim. E é muito importante nós conseguirmos ouvir todos estes medos, todas estas fragilidades, conseguir convertê-los em algo que seja um bocadinho mais fácil de gerir para que os pacientes consigam ser bem tratados, mas não levar para casa toda esta carga emocional que as pessoas nos trazem, porque há histórias muito complexas em termos de saúde oral e a população portuguesa ainda tem um longo caminho pela frente em termos de prevenção. E é difícil não levar esta bagagem toda para casa. Então realmente é uma questão de sobrevivência, nós obrigarmos-nos a manter a nossa mente e a parte física completamente equilibrados. Sim, e sabes e eu acho que isso também foi uma das coisas que a mim me chamou a atenção, porque tu fazes muita questão, eu tenho os teus 2 perfis, não é? E já aprendi imensas coisas contigo. Obrigada. Não, é verdade. E eu acho que tu tens aqui uma componente que eu, da minha experiência, só te visto uma vez em Madrid, que isso é outra coincidência nossa, que nós vivemos em Madrid. Verdade. Pronto, não é? Que é, tens um perfil, isto é a minha percepção, não é? Porque pronto, eu também trabalho nesta área e consigo ter este distanciamento para perceber. Eu sinto que tu tens um perfil muito humanizado nas tuas consultas. Tu muitas vezes querias expor-se a dizer o que é importante, por exemplo, um detalhe que eu acho que é espetacular, que eu digo, mas isto devia ser obrigatório, que é que tu partilhaste que antes da pessoa vir à consulta, tu já estás a enviar a receita, que é para a pessoa, quando sair da consulta, não estar extremamente babada, não é? E ainda estar ali, não é? Ou seja, há todo um pré-consulta, os detalhes, há uma almofada, eu penso que também partilhaste um objeto anti-stress. Sim. Diz-me se eu estou errada, mas eu penso que... Não, estás a dizer tudo certinho. Não estou, pronto. Estás muito atenta. Muito atenta, sim, porque pronto, eu acho que é importante nós retermos estes detalhes emocionais, que é o que tu dizes, não é? E eu sinto que tu, cada vez que tens um paciente, não é só mais uma boca, ok? Como muitas vezes eu sinto que nós somos. Aliás, eu no outro dia também partilhei contigo, porque estava chateada, e partilhei contigo uma mensagem de coisas que eu, enquanto paciente, odeio que me façam. Exatamente. Olha, foi tão bonita essa partilha, porque realmente nós como dentistas, eu até acho que posso falar de uma maneira geral a classe médica, temos muita dificuldade em nos pormos no lugar do paciente. Ok. Porque raramente somos pacientes e mesmo quando somos pacientes, às vezes somos uns pacientes enviosados num contexto de um colega que nos está a atender, e então são os pequenos detalhes. Se formos à base da consulta, não é? A consulta de medicina dentária é um lugar de fragilidade tão grande. As pessoas expõem-se a mostrar uma parte que as deixa desconfortável do seu corpo e não têm poder de decisão absolutamente nenhum. Estão de boca aberta, não conseguem ver aquilo que estamos a fazer. Portanto, nós darmos pequenas ferramentas para que tudo possa ser mais confortável, eu acho que é o mínimo da empatia e da relação humana. E não podemos dissociar a prática de medicina desta componente humana, porque nós tratamos pessoas, não é? Não tratamos números. Exato, e é isso que eu sinto, mas na verdade é assim, e olha que eu já há muitos anos que vou a dentista, que é difícil encontrar alguém que tenha esta empatia, a palavra é mesmo essa, é empatia com alguém que está sentado, não é? E que está num momento frágil e pronto, estar de boca aberta imenso tempo é super chato, não é? E eu acho que nós temos que começar um bocadinho, eu não sei, nas formações, nas universidades, não sei como é que estão a abordar começar por aí, não é? Porque é o que tu dizes, não é? Quando tu és a paciente, tens uma visão enviesada, porque é um colega, estás mais à vontade, sabes o que é que mais ou menos está a acontecer, conheces o nome dos objetos, não é?
uma pessoa leiga na matéria não faz a mínima ideia e é o que tu dizes, não tem poder de decisão, está de boca aberta e olha, é aguentar. Completamente. A terminologia assusta. Ainda há muito aquele conceito de que um médico tem que passar autoridade e uma das formas de passar autoridade é usar terminologia que o paciente não conhece. Certo. E muitas vezes o paciente sente-se desconfortável de perguntar: desculpe, eu não estou a perceber nada, pode-me explicar isso de outra forma? Então eu acho que a prática de medicina tem que começar a mudar. E acho que as pessoas hoje em dia já conseguem exigir um bocadinho mais, e até falando um bocadinho no âmbito da medicina dentária, em que os números de médicos dentistas em Portugal são números que estão acima daquilo que é realmente necessário, onde nós vamos fazer a diferença não é na técnica executada, porque vamos partir do princípio que todos os colegas cumprem os mínimos olímpicos de um tratamento bem executado. Aquilo que vai fazer a diferença é a forma humana como tratamos as pessoas e gerimos os medos, os receios, as dores de cada um. Sim, eu não podia estar mais de acordo porque de facto é um momento de vulnerabilidade e e quando nós sentimos que o outro lado está atento aos pormenores, pergunta constantemente, está tudo bem, não está, um pormenor que para mim parece-me fundamental, que é ir avisando que estamos quase a terminar. Sim. Eu digo, mas porquê é que não me avisou? Falaste nisso e faz-me todo o sentido. Não é? Porque a pessoa diz, está quase, não é? Porque, enfim, há pessoas que calhar vão ir ao dentista, não é? Mas sim, é mas são exceção. São exceção, não é? Mas é aquela necessidade de tranquila, não é? Isto está a acabar. Pronto, pequenos pormenores. E eu acho que por isso é que eu enviei-te uma lista e partilha com os teus colegas, porque eu acho que isto é importante começar a haver mais sensibilidade, não é? Para isto. Verónica, tu também me comentaste que portanto, tu és trabalhador independente, comentaste que trabalhas com equipas fixas, certo? E eu achei piada a forma como tu descreveste, isto foi por mensagem, tu disseste, no mínimo sou uma coach positiva, não é? Sim. Pronto. Olha, sabes que eu sou trabalhadora independente e eu trabalho em várias clínicas. Então, para dar uma visão global de como é o meu dia, vamos imaginar, à segunda-feira estou num sítio, à terça estou no outro, à quarta estou no outro, portanto eu quase que sou trabalhadora externa. Habitualmente eu sou uma pessoa muito bem disposta no meu local de trabalho e muito otimista e exigente, mas sou otimista e sou uma pessoa criativa. E sabes o que é que eu acho, o que é que eu vejo nas equipas que me rodeiam? Partilha. Que as equipas mais felizes não são as que financeiramente têm um salário maior. Okay. São aquelas que estão em ambientes em que, além do reforço financeiro, do salário, há um salário emocional. E o que é isto do salário emocional? Por exemplo, se é uma mãe, não tem problema nenhum em num dia ajustar o horário para poder estar presente na festa de Natal dos filhos. É, por exemplo, ter, por exemplo, uma mensalidade do ginásio associada ao salário. É, por exemplo, haver um prémio atribuído quando a clínica fatura mais do que X, e este prémio, ou seja, esta valorização não falha. E isto são pequenas coisas que eu penso muitas vezes que é mais fácil do que parece termos os nossos funcionários, os nossos recursos humanos que trabalham connosco felizes. E que muitas vezes isto não é só um valor salarial, é ter empatia, é ambiente. Na realidade, a conversa vai voltar sempre ao mesmo. Nós
somos pessoas, nós precisamos de empatia para trabalhar felizes, para conseguirmos providenciar um serviço de qualidade, e precisamos de respeitar os limites de cada um dos nossos funcionários, inclusive. Sim, eu não podia estar mais de acordo, até porque é uma das minhas áreas de trabalho, e eu acho que, sem dúvida, é esse o caminho, não é? Claro que reforço também, não é, que para haver um salário emocional, também o salário económico tem que estar assegurado, não é? Pronto, claro, um bom salário. Sem dúvida, ninguém paga eletricidade. Exatamente. Mas com vales de ginásio. Exatamente, mas a partir do ponto em que essa parte está garantida, há todo um resto, que às vezes é o que eu digo às empresas com que eu trabalho, às vezes não é só uma questão económica, às vezes é uma questão de tempo, porque se há melhor ou maior valor para mim, para as pessoas com que eu trabalho, é termos tempo, não é? Sim, sabes que a principal queixa das pessoas que trabalham comigo, não estou a falar de outros dentistas, porque são também trabalhadores independentes, estou a falar de, por exemplo, assistentes dentários, os meus verdadeiros copilotos. A principal queixa delas é efetivamente falta de tempo para ter tempo ou violações do tempo, ou seja, quando o horário de saída não corresponde ao horário de saída, quando é pedido mais tempo, quando é exigido mais tempo, é efetivamente o grande gatilho da insatisfação das pessoas com quem eu trabalho. Sim, e aí entra uma palavra muito pequenina que tu disseste ao início, que tu foste aprendendo a dizer, que é não. O estabelecer os limites, não é? Nem mais. E eu acho que isso... Eu sinto que a nova geração, pelo menos das pessoas com quem eu trabalho, já tem muito mais facilidade nisso e dizem-no sem qualquer problema. Não quero fazer mais horas ou não quero... Sim. Não quero. Pronto. Tenho família ou não interessa. Culturalmente, eu venho de um lugar e venho muita gente à minha volta da mesma geração que eu e tu, se calhar, provavelmente, venho de um lugar em que até familiarmente aquilo que sempre me passou foi: não, tu não podes dizer que não, tu tens de te mostrar sempre disponível, certo. Porque se não fores tu, vai ser outra pessoa. O vestir a camisola, não é? Sempre mais uma consulta, mais um trabalho, e é difícil, é uma jornada, a pessoa sentir que não está a desfraudar expectativas, mas temos de ir até às vezes mais profundo. E, por exemplo, eu consegui reconhecer em mim que esta dificuldade em dizer que não estava relacionada com, primeiro, não querer falhar nas expectativas que o outro deposita em mim, e depois não querer também falhar com as minhas expectativas, em que acho que consigo fazer tudo. Sim. É um duplo jogo, não é? É, exatamente. E então é trabalhar um bocadinho de onde isto vem da base, não é? Sim, que às vezes a base é muito difícil de ver, porque tem a ver com a nossa infância, com as nossas crenças, com a forma como nós vimos os nossos pais a trabalhar, e isto, obviamente, que são raízes que estão cá, não é? Agora, cabe-nos a nós olhar para a raiz ou não olhar para a raiz. Isso já são escolhas, não é? Dizendo assim. Olha, Verónica, nós estamos mesmo a terminar, com muita pena minha, podíamos estar aqui horas a falar. Passou num instante. Pois, já sabia, isto é sempre assim. Diz-me só aqui, para quem nos está a ouvir e quem quiser aprender imensas coisas sobre higiene oral, sobre etc, etc, onde é que nós te podemos encontrar nas redes sociais? Qual é o teu nome? Então, podem seguir os meus conselhos e as minhas estratégias para um sorriso bonito e de higiene oral na minha página profissional do Instagram, que é veronicaSousamartins.pério. Ok, perfeito. E eu acho que vão aprender imenso. E tu também és super ativa nas redes sociais. De facto, é toda uma criação de conteúdos que também tem a sua disciplina, a sua rotina.
assim como Sim, ir ao isso ginásio, mesmo. não é? É um trabalho dentro de um trabalho. É, exatamente. Eu, por acaso, no meu ando um bocadinho preguiçosa, mas tudo bem, cada coisa a seu tempo. Pronto, então, já quem quiser pesquisar, já sabe onde é que está de encontrar. E, finalmente, se pudesses escolher uma só palavra ou duas sobre a saúde mental na tua área de trabalho, digamos assim, qual seria? Tempo para ter qualidade. Ok. Eu, por acaso, pensei que ias dizer empatia. Sim. Mas Sim, tempo... mas não consigo ter empatia sem tempo. Certo, sim. Ou seja, eu não consigo ser empática ou ouvir as dores, os medos, se não tiver tempo. Certo, sim. E ainda antes de melhorar a consulta na parte humana, a minha primeira exigência foi efetivamente ter tempo de consulta. Sim. E pronto, e o teu autocuidado, não é? Sem dúvida que já partilhaste connosco. Sem dúvida. Que é Se eu não estiver bem, não consigo tratar bem. Sim, mas para isso eu às vezes vejo, tu acordas super cedo, não é? Acordo super cedo e não é fisiológico. Pois. O meu organismo não me pede para eu me levantar às 5h30 da manhã. Eu acho fantástico. Portanto, eu gostava que fosse assim, mas não é. Mas ok, são escolhas e isso depois traz coisas tão boas, não é? Que tenho a certeza que tu já fizeste este raciocínio de meter na balança o que é que, se vale a pena ou não, de certeza que vale a pena porque tu continuas a fazê-lo, portanto... Sim, é uma escolha muito consciente e é uma escolha todos os dias. Todos os dias, exatamente. Sim, e é verdade que quando não o faço, sinto que o dia não corre com a mesma fluidez. Sim. Portanto, sim, é uma escolha consciente. Ótimo, olha, Verónica, eu só tenho a agradecer e dar-te os parabéns pelo teu trabalho. Apesar de eu não ser tua paciente, mas consigo ver de fora que... E até já te disse que me dera a mim que tu estivesses aqui, mas um dia quando... mais perto, mas um dia quando eu for a Lisboa, nós falamos, de certeza. E que bom que possas partilhar isto com colegas, com pessoas, com pacientes também, para nós começarmos a ser um bocadinho mais exigentes com quem nos cuida, não é? Sem dúvida. Que é o que eu acho, não é? Quem vê os teus posts, a tua informação, percebe que, pá, eu também, se calhar, preciso de exigir isto ao meu dentista. Se calhar vou dar um toque. Nós só conseguimos exigir mais se soubermos a qualidade que nos podem oferecer. Exato. E a maioria das pessoas, infelizmente, não sabe que pode ser bem tratada. Mas... como eu costumo dizer, há sempre luz ao fundo do túnel, portanto há sempre alguém que começa a partir pedra, e eu acho que tu partes muita pedra, por isso. Obrigada, eu acredito muito nesse caminho. Sim, portanto, mais uma vez, muitos parabéns e muito obrigada, Verónica. Eu sei que o teu tempo é muito elástico e obrigada por teres aqui guardado uma horinha praticamente para nós, para poder partilhar as tuas experiências, o teu autocuidado, a tua saúde mental, a forma como cuidas da saúde dos teus pacientes, que eu acho que isto é de muito valor e pelo menos este é um dos meus propósitos, é fazer a ponte entre estas pessoas que eu considero que são uma inspiração. Que eu acho que é por aí. Pronto, olha, obrigada, Verónica. Espero que tenhas gostado desta experiência também. Beijinho, Rita, beijinho. Pronto, obrigada a todos por nos terem ouvido e até breve. Era uma vez a saúde. Quinzenalmente, às quintas e domingos, após as 19 horas, na Rádio Gilão.